gente, eu sou a Bela, sou professora de literatura e eu tô aqui para falar de nada mais e nada menos que literatura. Com o mês de outubro começando, iniciaram-se os preparativos para a festa mais assustadora do ano, que é o Halloween. Para aproveitar o mês do horror, eu decidi selecionar alguns livros que eu ainda não conhecia. Eu escolhi algumas histórias para que eu pudesse ler e falar um pouquinho do enredo para vocês e dizer também o que eu achei. O primeiro livro eu conheci por intermédio de uma série, a série You, que está no catálogo da Netflix desde setembro de 2018. Quando eu assisti a série, eu fiquei extremamente impactada. Eu fechei todas as minhas redes sociais, eu bloqueei pessoas que eu não conhecia, eu... sei lá, gente. Deu uma limpa, não. Dei a limpa. Eu fiquei dias e dias limpando minhas redes sociais, porque a gente nunca sabe se, né, se, sei lá, exatamente, a gente nunca sabe quando tem um Joe na nossa porta. E eu não gostaria de encontrar com um. Não sei você. Bom, então eu conheci a série, daí eu decidi ler o livro porque não é porque são mídias diferentes que a adaptação vai seguir cada vírgula do original. Aí eu falei, vamos ler isso aqui, vamos saber o que tá acontecendo e aí a gente pode dar a nossa opinião de um jeito mais justo, né? Enfim, eu gosto de começar falando sobre a autora, que é a Caroline Kepnes. A Caroline Kepnes, ela é uma escritora norte-americana, ela é roteirista e ela é ex-repórter. Ela trabalhava nesse programa chamado Entertainment Weekly. Ela nasceu em Cape Cod, Massachusetts, e ela estudou na Universidade de Brown. Quando ela escreveu You, que é o romance dela de estreia, ela queria quebrar os padrões daquele romance mais água com açúcar, que tem a mocinha, o mocinho, aquela coisinha mais comédia romântica. Ela estava passando por um momento muito dark da vida dela, ela tinha acabado de perder o pai pro câncer, ela estava enfrentando muitas dificuldades, então ela acabou escrevendo uma história que fosse muito diferente da convencional. Além da série You, que tem a continuação com Hidden Bodies, ela também escreveu o roteiro do 8º episódio da série, e ela escreveu alguns episódios da série A Vida Secreta de uma Adolescente Americana. E aqui no Brasil passava, eu acho que na Boomerang, no canal pago da Boomerang. You, ou em português Você, foi publicado nos Estados Unidos em 2014 e só chegou no Brasil em 2018. Em fevereiro do ano passado. A série também, né? A série chegou em setembro do ano passado. Nossa, foi tudo. Então foi tipo muito curto. Um tempinho curto aí para adaptações. Aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos tinha anos e anos. A história You, ela é contada pelo personagem narrador Joe Goldberg, que é gerente de uma livraria na cidade de New York. Bem nas primeiras linhas do livro, a gente já percebe que o Joe tem uma personalidade um tanto duvidosa. Ele começa falando com você, como se toda essa história que a gente está prestes a ler fosse, na verdade, um diálogo com uma personagem especial, que a gente vem a descobrir que é a Guinevere Beck. Então a história tem um início quando a Beck entra na livraria. O Joe observa tudo o que essa menina faz. Ele observa o corpo dela, ele observa o pensamento dela, sendo que ele não realmente está lendo o pensamento dela. Isso aqui não é ficção científica. Ele observa o pensamento dela com coisas que ele mesmo pensa, ele tá dando a opinião dele. Então ele demonstra que ele é muito egocêntrico quando ele faz isso. Ele começa a dizer, você tá pensando isso, por isso você fez isso. Então são tudo deduções na cabeça do próprio Joe. Logo a gente já percebe que o Joe é aquele tipo de voyeur. Ele gosta de observar e ele observa tudo. Mas além disso, ele também é muito inteligente. Não que um voyeur tenha que ser uma pessoa assim, desprovida de inteligência. Na verdade, para observar o tanto que o Joe observa, eu imagino que você tem que ser muito inteligente e muito cara de pau. Então a gente percebe que o Joe, além dele gostar de observar, ele também é muito inteligente. Ele tem uma bagagem literária assim incrível. Ele provavelmente já leu mais livros do que alunos de Yale. Ele gosta de falar da literatura, ele é egocêntrico o suficiente para julgar as pessoas pelo que elas leem. O que é bem ridículo, né? Porque, sei lá, a pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ela pode estar lendo um Machado de Assis num dia, mas aí chega no fim de semana, ela simplesmente pode sentar e pegar o Diário de um Banana e curtir. Talvez não da mesma forma estética, mas de uma forma tão agradável quanto.
Mas enfim, o que importa aqui não é a quantidade de livros que o Joe leu, a quantidade de livros que as pessoas na livraria leram, ou a quantidade de Dan Brown que vende ali. Não, o que importa é a Beck. Isso é muito claro, desde sempre. O que realmente importa é a existência da Beck e o momento que a Beck chega na livraria. No momento que a Beck pisa na livraria, ela se torna o objeto de desejo do Joe. E o desejo ele é tanto que ele até imagina que ela já é apaixonada por ele, mesmo que eles não se conheçam. E só por isso ela entrega o cartão de crédito para pagar a conta dela. Porque lógico, né, gente? Não passa pela cabeça dele que de repente ela não tem ali o dinheiro na carteira e ela precisa entregar o cartão para pagar. Não. É lógico que ela pagou com o cartão porque ela queria que ele soubesse o nome dela. E tinha vergonha de perguntar o dele e tudo mais. O que, né? Nada a ver. Pois então a gente tem um tema na história. A gente vai acompanhar um romance que é impulsionado por um stalker. Quando eu tava terminando de ler o livro e eu comecei a fazer o roteiro para esse vídeo, eu fui na internet e eu procurei quais eram as características de um stalker. Pra ver se, né, era isso mesmo, se, sei lá, de repente a autora pensou ali numa coisa mais fantástica. Não. Aí eu falei, vou aqui procurar, vou ler pra vocês. Um comportamento anômalo e extravagante, causado por vários distúrbios psicológicos como narcisismo patológico, pensamentos obsessivos, entre outros, nutridos por mecanismos inconscientes como raiva, agressividade, solidão e inaptidão social, podendo ser classificado como patologia do apego. É bizarro como isso se adequa ao Joe. Desde a primeira linha do livro, ele realmente demonstra tudo isso. Tipo, o narcisismo é real. Ele se acha muito melhor do que as pessoas, ele se acha mais inteligente do que todo mundo. E principalmente porque, no geral, as pessoas elas frequentam a faculdade para conseguir conhecimento, enquanto ele tem isso naturalmente. Eu falei que ele é um gênio. Ah, ele é um gênio. Ele é um gênio. Total. Super. Ele nem leu todos os livros da livraria para isso. Lado. Ele não precisa se esforçar, ele simplesmente tem esse conhecimento da literatura e ele é melhor do que muita gente que estudou letras e é uma coisa assim que... Outra coisa são os pensamentos obsessivos que ele tem pela Beck. O modo como ele acredita piamente que ele é o melhor para ela. Ele jura que ele é o elemento que a Beck precisa para ser feliz. Ele acredita que mesmo sem que ela saiba o nome dele direito, ela já seja apaixonada por ele. Ela só não sabe disso ainda. Gente, doidinho. E também quando a gente pensa naquela questão da raiva, da agressividade e tudo mais, essas coisas estão lá, estão ali no livro. Você percebe, assim, claramente, porque ele não mede nenhum esforço para estar com a Beck. Ele não mede nenhum esforço para fazer de tudo para que todos os elementos ruins, assim, saiam da frente dele para que eles possam estar juntos. Mesmo que esses elementos sejam pessoas. Então é bem óbvio pela construção da personagem que é o Joe que ele tem sim um distúrbio patológico muito sério. Falando psicóloga. Não, mas a gente analisa a literatura com psicanálise, me deixa. É bem interessante ler isso. Não isso, só isso, mas é bem interessante a gente ler a história, principalmente porque não é todo dia que a gente tem a chance de entrar na cabeça de um stalker. E a literatura, ela é basicamente isso. Ela propõe que a gente vivencie experiências extremas através da cabeça de personagens, porque é assim que a imaginação funciona. Então é muito legal que ele seja o narrador da história. É muito legal que a gente possa conhecer tudo o que ele pensa, mesmo que não sejam coisas muito legais assim, mesmo que dê nojo de saber como ele tá pensando sobre a Beck, como ele está pensando sobre a Beck como mulher no geral, mas é muito interessante se você analisar de um ponto de vista mais... Você é doida? Não, é interessante. Ela tá stalkeando a menina. Ele tá stalkeando a menina, a gente tem a chance de ver isso de um jeito, de um ponto de vista neutro. Porque ele vai tentar convencer a gente, mas a gente é normal, então por isso a gente vai ficar, o quê? Entendeu? Então, sim, as coisas que ele fala, elas vão incomodar a gente quanto leitor, mas é exatamente isso que o livro propõe. Então, ela cumpre muito bem
aquilo que é proposto, aquela coisa de acompanhar realmente a história a partir de um stalker. Pessoalmente, eu achei que é um thriller bem bizarro. Ele sugere muitas sensações quando a gente lê. A gente fica incomodado, a gente fica com raiva, a gente fica chateado. Então, assim, eu achei bem legal essa parte. É um enredo fácil de acompanhar. O Joe é um nojento, mas, assim, é uma leitura fácil. É uma leitura fácil com bastante referência literária. Isso eu gostei bastante, porque é sempre bom a gente ter títulos de livros que a gente não conhece, autores que a gente não conhece, pra gente poder conhecer também. Então tá ali. E eu achei isso muito, muito bacana. Geralmente eu procuro, quando eu vejo autores ou quando eu vejo livros ali expostos dessa forma, geralmente eu dou uma procuradinha depois, porque eu acho interessante a gente conhecer. É um bom livro para entretenimento. A estética é muito simples, primeiro porque o foco narrativo é em primeira pessoa. Geralmente o foco narrativo em primeira pessoa não sugere muita dificuldade. E é lógico, a gente não precisa gostar do narrador para que a gente possa acompanhar uma história. Então, assim, a gente não precisa concordar com as ideias do Joe. A gente só pode ver como tá acontecendo ali, a gente pode discordar completamente dele e ainda assim vai ser uma leitura, assim, legalzinha. Uma curiosidade que me chamou a atenção quando eu tava procurando coisas sobre a autora é que ela não queria transformar o Joe num assassino patológico. Ela dizia que ele só encontrava pessoas horríveis e tinha esses pensamentos horríveis, mas que ele era apenas uma personagem sensível. Até que ela percebeu, eventualmente, com todas as críticas, com todo mundo falando coisas, que sim, o Joe, ele é um assassino patológico. Ele é bizarro, ele não é uma pessoa realmente sensível, ele é obsessivo. E, assim, pensar dessa forma, pensar que ela não tinha essa intenção é muito interessante, porque você percebe como a literatura, às vezes, ela meio que tem vida própria, a história toma um rumo por si mesmo. Acho que eu posso dizer que, no geral, eu achei legal. Achei uma história boa, como eu falei, e ela cumpre o que é prometido. Eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer no próximo livro. E só pra finalizar, os boatos são que a Netflix vai lançar a segunda temporada da série no último dia do ano. Mas isso é realmente um boato, parece que vazou, então a gente deixa abaixo. E quanto à continuação, a editora Rocco disse que o livro vai chegar às livrarias ainda nesse semestre. Então estamos aqui no aguardo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem já leu Yu, comenta aqui embaixo, me fala o que vocês acharam. Quem não leu, me fala se vocês vão ler. E se você gostou, clica no like e clica também no botão para seguir a gente para os próximos vídeos e próximos livros.